Bom, meu nome é Thaís Siston e a gente vai fazer hoje questões relacionadas com biologia, tanto biologia A quanto com biologia B. Eu estou disponibilizando então o material para vocês e vamos começar com o número 1. Laudos confirmam que todas as mortes da Kiss ocorreram pela inalação da fumaça e a necrópsia das 234 vítimas dessa noite revela que todas as mortes ocorreram devido à inalação de gás cianídrico e de monóxido de carbono gerados pela queima do revestimento acústico da boate. Os dois agentes químicos citados no texto, quando absorvidos, provocam o mesmo resultado: paralisação dos músculos e asfixia, culminando na morte do indivíduo. Com base nessas informações, pode-se afirmar que tanto o gás cianídrico quanto o monóxido de carbono interferem no processo denominado letra D, metabolismo energético. E por que está associado ao metabolismo energético? Quando a gente fala de monóxido de carbono, a gente está falando que ela vai fazer uma ligação permanente com a hemoglobina, lembrando que essa hemoglobina vai estar na constituição da hemácia, e essa ligação permanente ela vai inviabilizar a ligação que é temporária com o oxigênio. Não tendo a circulação de oxigênio no corpo, essas células ficam restritas, né? A respiração celular ela fica restrita porque o oxigênio ele vai fazer parte dessa respiração celular. E aí, lembrando, respiração celular faz, então, quebra da glicose e liberação de ATP para essa movimentação, para essas funções do organismo. Então, ela vai estar associada a esse metabolismo energético, que é a letra D. Por outro lado, quando a gente fala em paralisia do músculo, a gente tem que lembrar que coração é tecido muscular estriado cardíaco. Se esse músculo ele para de funcionar, essa função cardiovascular, então essa circulação de sangue no corpo, ela fica deficitária, então ela diminui até ter a suspensão desse movimento. Tendo então essa suspensão de movimento do sangue, você não tem a distribuição de glicose e de oxigênio em todas as células do corpo, também viabilizando respiração celular, quebra de glicose e liberação de ATP para o organismo. Número 2. Com as chuvas intensas que caíram na cidade do Rio de Janeiro em março de 2013, grande quantidade de matéria orgânica se depositou na Lagoa Rodrigo de Freitas. O consumo biológico desse material contribuiu para a redução a zero do nível de gás oxigênio dissolvido na água, provocando a mortandade dos peixes. Os dois principais grupos de seres vivos envolvidos no processo de diminuição da taxa de oxigênio disponível são, letra A, algas e bactérias. Por que essas algas e essas bactérias vão estar relacionadas com essa falta de oxigênio? Quando a gente fala em quantidade de matéria orgânica, eu estou falando de um ambiente eutrofizado. O que significa isso? Um ambiente com uma grande quantidade de nutrientes. Isso é um problema quando você tem uma alta taxa de matéria orgânica e aí em seguida você vai ter uma proliferação de quem consome isso. Então, um aumento expressivo desses seres. Seja esse para fazer a decomposição, e aí decomposição, dependendo de qual via metabólica ele segue, ele vai consumir oxigênio, quanto a quantidade de algas que vão aumentar a sua quantidade, então aumentar o número desses seres e aí consumindo também oxigênio, visto que muitos seres que fazem tanto decomposição quanto as algas necessitam do oxigênio para fazer a respiração celular. E por que leva à mortandade de peixe?
Porque esses peixes, eles são seres que necessitam desse oxigênio também para fazer o quê? Respiração celular, quebra de glicose e liberação, então, de ATP nesse corpo. Lembrando que esses peixes possuem o que como formação, né? Possuem células eucariontes animais. Então, eles precisam desse oxigênio em seu metabolismo. Só peixe que morre? Não. Todos os seres que necessitam desse oxigênio para a geração de energia através da quebra da glicose, através da respiração celular. Agora vamos para a questão 3. O gráfico abaixo mostra a taxa de fotossíntese de uma mesma planta em função da temperatura e sobre a concentração atmosférica de 0,05% de CO2. As curvas correspondem ao resultado sobre duas diferentes condições ambientais, dias nublados e dias ensolarados. Cite o fator responsável pela diferença das taxas de fotossíntese representadas nas duas curvas. E, em seguida, identifique o processo biológico que promove a queda dessas taxas em temperaturas acima de 40 graus Celsius. Indique ainda o que deveria ocorrer com a taxa de fotossíntese em torno do 35 graus Celsius e em cada uma das curvas, se a concentração de CO2 do ar fosse duplicada, e justifique a resposta. Então, vamos começar a pensar sobre o que é essa concentração de CO2 e o que esses dias ensolarados ou nublados têm de interferência nessa taxa de fotossíntese. Lembrando primeiro que a taxa de fotossíntese, ela vai ter como fatores que aceleram ou não esse processo biológico pela iluminação, visto que a fotossíntese ela vai ter duas grandes fases, então a fase fotoquímica, que é dependente da luz, e a fase química, que é independente da luz. Ter, então, mais luz significa que ela vai ter uma maior taxa fotossintética acontecendo. E o CO2, ele vai estar... essa proporção de CO2 na atmosfera, ele vai estar acelerando ou não esse processo biológico, porque esse CO2 acontece na segunda etapa, então na etapa química, aonde esse CO2 ele é fixado, ele é tirado de um formato inorgânico e passa a constituir a molécula de glicose, que está num formato orgânico, num formato onde esse organismo vai conseguir utilizar. Então, esses dois fatores são extremamente importantes. Apesar, e aí neste gráfico a gente observa o quê? Apenas que as condições ambientais foram alteradas. Então, as condições de luminosidade, dia ensolarado e dia nublado. A gente vai ter curvas mais elevadas, então a verde mais escuro. Você vê que essa curva, essa taxa de fotossíntese, ela é maior, o que é explicado pelo dia ensolarado. Então, quanto mais luz, mais essa planta vai conseguir realizar a fase fotoquímica, dando continuidade, então, na fase química. Quando a gente fala da concentração de CO2, se ela for aumentada, também haverá um acréscimo na taxa de fotossíntese. Por quê? Se eu tenho mais CO2, eu tenho uma maior fixação do carbono, gerando uma maior quantidade de glicose. E aí essa glicose ela vai estar ao final da fotossíntese disponível para esses organismos realizarem a respiração celular. Já quando a gente fala da temperatura acima de 40 graus Celsius, ocorre uma desnaturação da proteína que atua na fotossíntese. Então vamos lembrar, e a gente tem que lembrar lá de proteína. Quando a gente fala de síntese de proteína, eu estou falando de transcrição e tradução e fatores que influenciam nessas proteínas. Eu vou ter temperatura, pH, substrato
Nesse caso, eu estou falando de temperatura. O que significa uma desnaturação dessa proteína, né? Uma desnaturação dessa enzima. Lembrando que proteína pode virar o quê? Um monte de coisa. Pode virar enzima, pode virar hormônio, pode virar proteína integral de membrana, dependendo do formato dela, dependendo da função dela. Nesse caso, ela virou uma enzima para atuar na fotossíntese. Então, temperaturas muito elevadas desnaturam essa proteína, essa enzima perde a sua conformação química, ela perde a sua morfologia. Ela perdendo a sua formação química, o formato dela, ela perde função. Se a enzima que está ali perdeu a função, logo a taxa de fotossíntese ela vai cair. Também quando a gente fala de temperaturas muito elevadas. Bom, gente, essas 3 questões eu tentei abordar, então, a parte de ciclos de metabolismo, então, ciclos metabólicos e espero que tenha ajudado um pouquinho. Um beijo.